Bem, ontem eu falei sobre serviço, unção e um pouco do ministério. Hoje eu vou falar de Jesus com os excluídos e à noite eu vou falar só do ministério, passar foto e a gente vai conversar bastante. Para quem não estava, meu nome é Márcio Carvalho, né? Fui aluno do Gelson e é muito bom estar aqui com vocês. E eu vou trazer o que tem a ver com a minha vida, de um trabalho com prostitutas, travestis, dependentes químicos e crianças em situação de risco e de rua. Então, onde que eu tirei isso? Por que que eu falo? Até que ponto isso tem a ver com Jesus? Como relacionar isso com Jesus? E da onde que eu tirei? Eu inventei, eu imaginei que Jesus tinha um cuidado com essas pessoas. Então, eu vou falar de Jesus com essas pessoas. Quando a gente fala de Jesus, é um negócio que vem na nossa cabeça, a gente não consegue trazer Jesus como ser humano, como homem, como alguém intocável. Quando a gente fala de Jesus, a gente já pensa em Jesus no seu aspecto físico, como branco, loiro, de olhos azuis, cabelos compridos. Sei que o aspecto físico de Jesus seria mais para moreno, cabelos crespos, com certeza não eram olhos azuis, um homem solteiro. Quando a gente fala de Jesus, a gente não consegue imaginar Jesus comendo, bebendo, indo no banheiro. A gente não consegue imaginar Jesus como homem. Algo interessante é que a gente também não consegue imaginar que Jesus, o nome Jesus, era um nome comum na época. Jesus não era a única pessoa, naquela época, naquele tempo, com o nome Jesus. Jesus era um nome totalmente comum. Quando a gente fala de Jesus, Jesus foi um mestre, foi um pregador itinerante, só que nessa itinerância dele nunca viajou, ele nunca saiu para fora do seu país, nunca andou mais que 200 quilômetros, nunca escreveu uma página. Na minha viagem de Londrina para cá, viajei mais que Jesus durante toda a vida dele, de distância. Jesus nunca escreveu nada. Jesus pobre, carpinteiro. Jesus que falava a língua do povo. Jesus falava e o povo entendia. Jesus que foi conhecido como um milagreiro. E isso é fácil ser conhecido como milagreiro, né? Você imagina que hoje de manhã tem uma pessoa doente aqui e eu faço oração, essa pessoa é curada. É claro que se tivesse 100 pessoas à noite, a noite vai ter 200. Se eu faço novamente essa oração, mais uma pessoa curada, eu falo que vem semana que vem, não vai ter 200, vai ter 1000 e assim vai. Então, Jesus era conhecido como um milagreiro. Jesus que foi preso, julgado, condenado à morte, que sofreu a cadeira elétrica da época, morreu e, é claro, ressuscitou. Falar de Jesus assim, 40, 50 minutos, é mesmo que eu te tentar colocar todo o oceano num copo. Mas o que eu quero fixar e falar é que Jesus, quando falaram de Jesus para mim, as primeiras pessoas que falaram e me ofereciam Jesus, eu não queria, porque eu imaginava Jesus, e aqui no fundo imagina, um homem que falava de paz e amor. Eu imaginava Jesus um riponga, um cara de cabelo comprido, totalmente calmo, que se você batia de um lado, ele te dava o outro lado. E eu falava, mas não é isso. A gente não consegue imaginar Jesus, e os jovens não conseguem imaginar Jesus como revolucionário. Por exemplo, os jovens gostam muito do Che Guevara, né? Alguns usam camiseta, tudo. E quando se fala de Che Guevara, os jovens falam, não, eu usaria uma camiseta do Che Guevara, que mostra que eu sou um cara que crê na revolução. Domingo passado, acho que foi no domingo, passava foi no Fantástico, de jovens que saíram do Brasil e entraram nas Farc por causa de revolução. Mas eu falo que Jesus foi muito mais revolucionário que o Che Guevara. Jesus foi muito mais revolucionário que qualquer homem que pisou aqui na terra. E por que que eu falo que Jesus foi um homem revolucionário? Porque Jesus deu sua vida e viveu com os pobres, os cegos, os coxos, os aleijados,
os leprosos, os famintos, os miseráveis, os pecadores, as prostitutas, os coletores de impostos, os possessos, a ralé que não conhecia nada de Deus ou menos que nada de Deus. Prova disso, nós podemos ler, e a gente vai passar, ontem nós passeamos muito em Lucas. Hoje nós vamos fazer uma grande viagem em Marcos. Acompanha comigo, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 23. 1:23 diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga o quê? Homem possesso de espírito imundo. Versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos. Versículo 34. E ele curou muitos, o quê? Versículo 40. Aproximou-se dele o quê? Um leproso. Capítulo 2, versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo. Versículo 15, 2:15. Do 15 ao 17, vou ler inteiro. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe, ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. E ali continuaria, só em Marcos, capítulo 3, versículo 1, capítulo 9, versículo 17, 18 e 42, capítulo 12, 40 e 42, Lucas 4, 18, Lucas 5, 27, e assim vai. Essas pessoas com quem Jesus andava, é a galera que eu chamo de oprimido. Eram os pobres. Quem são os pobres? Eu quero te trazer e colocar você naquele tempo, junto com Jesus. Eu quero te levar para lá. Quem são os pobres? São os mendigos? Quem são esses? Quem era a galera pobre que estava na rua? Os doentes, os aleijados. Qualquer pessoa que não tinha como trabalhar, estava na rua pedindo. Não havia hospital, não havia assistência social, não havia SUS. Quem era surdo, mudo, quem era coxo, quem era aleijado, quem era leproso, essas pessoas estavam nas ruas. Eram os moradores de rua daquela época. Depois dessa galera, tinha mais gente. As viúvas e os órfãos. A mulher perdia o esposo, ela perdia o sustento financeiro. Onde ficava a mulher? Quero que você, mulher, se coloque. Você que é esposa, mãe, casada. O seu marido faleceu, você ficar na porta do templo. Hoje você estaria aqui dentro. Sua esposa faleceu, amanhã você estava na porta do templo, pedindo para as pessoas dinheiro para se sustentar. Quem eram os pobres? Os operários diaristas, que estavam sempre desempregados. Quem eram os pobres? Os pobres eram os operários diaristas da agricultura, que trabalhavam na lavoura. Vamos trazer um pouco para nós aqui. Existe operário diarista hoje? Gente que trabalha por dia? Por exemplo, quem trabalha por dia, o que é? Profissões. Diarista, já diz, né? Trabalho por dia. Pedreiro. Trabalhei de pedreiro junto com meu pai. Eu não era pedreiro, eu era ajudante, menos ainda. E eu lembro que a gente estava fazendo um muro, começou a chover, a gente perdia o dia, e a nossa preocupação, a nossa oração é que não chovesse. Ao mesmo tempo, tinha o pessoal da agricultura orando para que chovesse. Operários diaristas da agricultura, quem é? Os lavradores, os conhecidos como boia fria. Boia fria. Então, a gente vai passar no tempo de Jesus
E nós vamos ver que a época, o que Jesus viveu, não é diferente de hoje. Então, esses são os pobres. Tinha algumas profissões que era considerada de pecador. O cara trabalhava naquela profissão, ele era considerado pecador. Por exemplo, coletores de impostos. Por que que o coletor de impostos era considerado pecador? Por exemplo, eu ia cobrar imposto do Gelson. Eu cobrava o que devia ser entregue, né, para o Império Romano, eu devia cobrar dele, só que eu ganhava no que eu cobrasse a mais. Então, por exemplo, o Gelson me recebeu na casa dele, a Cláudia me tratou super bem, me deu bolo, eu ia cobrar ali R$1 a mais. Cobrar a taxinha e R$1 a mais para me manter. Ao mesmo tempo, uma pessoa que eu não gostava, que não ia com a cara, eu ia cobrar, olha, você deve R$100 aqui para o Estado, mais a minha taxinha de R$1.500, né? Então, é isso que você deve. Então, os coletores de impostos eram considerados pecador. O simples fato do cara ser coletor de impostos era considerado pecador. Pastor de ovelha, não pastor, né? Pastor de ovelha, que está lá com o cajadinho cuidando das ovelhas, era considerado pecador. Por quê? As ovelhas saíam do aprisco dele e iam comer graminha lá do outro lado, num lugar que não pertenciam. Então, de certa forma, está roubando. Então, o cara era pastor de ovelha, era considerado pecador. Qualquer pessoa que não desse o dízimo e a oferta era considerado pecador. Qualquer pessoa que não soubesse ler. A pessoa que não soubesse ler, analfabeto, naquela época, imagine quantas pessoas, era considerado pecador. Por quê? Toda lei religiosa, toda lei, toda doutrina era escrita. Então, se a pessoa não soubesse ler, ela não sabia o que estava escrito, ela não sabia se talvez ela estava pecando. E não tinha como a pessoa se reconciliar com o pecado. Por exemplo, agora vamos entrar na prostituição. A prostituta, na época de Jesus, nesse contexto, ela, para se tornar uma pessoa pura, a pessoa estava se prostituindo. Ela queria deixar a prostituição. Para ela deixar a prostituição, ela, além de deixar a prostituição, ela tinha que fazer uma oferta a Deus, um sacrifício, acho que era de um cordeiro, e essa oferta não podia ser com o dinheiro da prostituição. Só que funcionava mais ou menos assim. O Esdras. O Esdras tem um comércio, vamos imaginar. Tem, acho que tem ou não? Não tem, mas agora vai ter. O Esdras tem um comércio. A menina queria deixar a prostituição e ia trabalhar no comércio do Esdras. Com o dinheiro que ela arrecadava lá no trabalho, junto com Esdras, ela ia fazer esse sacrifício a Deus, no templo, pelo pecado dela. E assim, ela ia ser considerada perdoada. Só que, no mercado do Esdras, vamos usar a imaginação, quando eu chegasse no mercado do Esdras, e que eu via a garota de programa, a Evelyn, trabalhando, eu imaginava o seguinte: esse mercado do Esdras é amaldiçoado. Por quê? Porque aqui tem uma garota de prostituição trabalhando. E eu chegava no Gelson e falava: Gelson, onde o Esdras está trabalhando lá no mercado, tem uma garota de programa. E o Gelson contava para um, contava para outro, e aquele lugar se tornava amaldiçoado. E por isso as pessoas deixavam de comprar lá. E deixando de cobrar, o Esdras entendia que aquela pessoa que ele estava tentando ajudar era amaldiçoada. Então Esdras dispensava ela. Então não tinha muito como a pessoa deixar a prostituição. O coletor de impostos, ele tinha que devolver todo o dinheiro que ele pegou a mais um quinto. O analfabeto, para deixar de ser considerado pecador, ele tinha que fazer o seguinte: ele tinha que passar um tempo de estudo, e a partir desse tempo de estudo, ele deixava de ser considerado pecador. O sofrimento da época não era ser pobre. O sofrimento naquela época não era simplesmente ser doente. O sofrimento ali era a vergonha que essas pessoas passavam. De ser humilhada.
Voltando. O judeu, ele tinha o seguinte costume. Quando você abre Mateus capítulo 1, você vê a genealogia, não vê? E eu sempre me perguntava, por que essa bendita dessa genealogia de Jesus aqui? E se você pegar na genealogia de Jesus, deixa aberto em Mateus capítulo 1. Para que serve a genealogia? A genealogia servia para o seguinte, você provar que em toda a sua descendência não havia pobre e não havia pecador. Uma coisa era associada à outra. Se você era pobre, era porque você era pecador. Então, essa é a ideia. Então, quando você puxava a genealogia, você está provando o seguinte, olha, na minha genealogia, não há pobre e não há pecador. Se eu pegar a minha, eu já me frustro. Por exemplo, meu filho se chama Fábio. Então, o Fábio é filho do Márcio, que é pastor presbiteriano. Passou. Daí vai subir na minha. Márcio, que sou eu, é filho do seu Zé, que é dono do bar. Então, já parou ali. Se eu cortar o Fábio, já não vai para lugar nenhum. Então, para isso que servia a genealogia. E eu ficava muito frustrado com isso. Principalmente por causa das quebras de maldição, essas coisas que tem na igreja e tal. Olha, você é amaldiçoado, tal, etc. Porque na sua genealogia existe isso. Quando eu olho para a Bíblia e eu vejo a de Jesus, a genealogia de Jesus é pior que a minha. Por exemplo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó a Judá e seus irmãos, Judá gerou a Tamar. Mas por que Tamar? Tamar você já para. Não se colocava, atenção, não se colocava mulher na genealogia. O judeu tinha uma oração que era mais ou menos assim, Deus, eu te agradeço. O judeu temente a Deus orava assim, por eu não ser leproso, por eu não ser pobre e por eu não ter nascido de mulher. Essa era a oração do judeu. Na genealogia de Jesus, você já encontra uma mulher. Judá gerou a Tamar, a Pérez, a Zerá, e tal. Daí vamos lá, versículo 5. Samom gerou de Raabe. Quem é Raabe? Prostituta. Na genealogia de Jesus. No versículo 7, Salomão gerou quem? Um golpista. E assim vai, vamos ver. Abias, Aasa gerou Josafá, Uzias gerou Acaz, no versículo 9. Quem conhece a Bíblia sabe que Acaz foi um dos piores reis, que chegou a sacrificar 2 dos filhos dele. A genealogia de Jesus já é um contraste com isso. E, bem, nós sabemos quem é pobre. Pobre e pecador. Quem que é classe média aqui? Comerciantes, artesão, algum grupo de pescadores, coordenável, e entre aspas, depois eu vou falar sobre isso, carpinteiros. Comerciantes, artesão, quem cuidava, não o carinha que ia pescar, o que cuidava do grupo, dos pescadores, abre aspas, carpinteiro, fecha aspas. Essa é a classe média. Quem é os ricos? Os políticos da época, o clero, cuidava da religião, e os fazendeiros. A pergunta é, pobre continua sendo pobre? Sim ou não? Classe média continua sendo classe média. E rico continua sendo rico. Ou vocês têm dúvida, por exemplo, que os políticos são pobres? Vocês têm dúvida que o clero, eu não estou falando de mim, do Gelson, eu estou falando do RR, do Valdomiro. Vocês vão acreditar que eles são pobres? A gente precisa de, né? Não, o Silas. Os caras estão disputando com o Jatinho. O clero é rico, sim ou não? É rico. A época que nós vivemos não é diferente da época de Jesus. Pobre é pobre, rico é rico, classe média é classe média. Agora, o que me chama em Jesus, a atenção é o seguinte, porque coloquei entre aspas que carpinteiro não era
a ralé das ralé. Estava um pouquinho acima. Ainda era profissão. O que me chama a atenção e que eu vejo em Jesus é o seguinte, que Jesus é um cara diferente. Jesus tinha educação. Jesus sabia ler. Jesus sabia o Antigo Testamento de trás para frente. Jesus debatia com os fariseus. Jesus debatia com os religiosos, com os líderes, com a galera de alto nível. Jesus tinha educação. Você concorda comigo? O que fazia Jesus, um homem fino, educado, passar tempo com analfabeto? Jesus, ele não era a ralé da ralé da ralé. Jesus era carpinteiro. E ele fez o seguinte, a nossa ânsia, o nosso desejo é subir, é crescer, é estar mais. E Jesus, ele faz o seguinte, ele está um pouquinho acima do degrau, o que Jesus faz? Ele desce. O que fazia Jesus passar tempo com mendigos? O que fazia Jesus passar tempo com o analfabeto, com o povão, com a ralé, com a galera que ninguém queria contato, com o lixo da sociedade? O que fazia Jesus passar tempo com essas pessoas? Deu entre um pouquinho que eu acabei deixando escapar ontem, e essa palavra se chama compaixão. Mateus 14,14 diz que Jesus olhou para a multidão e teve compaixão dela. Você olhando a Bíblia, em Marcos 5,36, Jesus olha para as pessoas e fala, não chore. Em Marcos 6,50, ele fala para outra pessoa, não se preocupe. Em Mateus 6, do 25 ao 34, fala, não tenham medo. Não se preocupe. E algo acontece aqui que me chama muita atenção, que é Marcos. E eu olho e vejo, parece que esse texto está errado. Em Marcos capítulo 5, esse eu quero que vocês me acompanhem. Marcos capítulo 5, versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus alvoroço, os que choravam e os que se pranteavam muito. Ao entrar, ele disse, por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Os caras estavam chorando, Jesus chega e fala, a criança não está morta. Quem está chorando começa a rir. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que viram como ele, e entrou onde ele estava. Tomando-o pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus lhe ordenou expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Está errado esse texto. Porque Jesus chega, faz um milagre, o pessoal está chorando, Jesus vai e fala, não, ela não está dormindo, não está morta. Quem está chorando começa a rir, ele tira todo mundo, e ele vai, fala, Talita cumi e tal, a menina levanta e ressuscita, e daí começam as coisas erradas. Jesus fala assim, não conta para ninguém. E fala a Bíblia que os discípulos ficaram sobremaneira admirados. É claro que ficaram sobremaneira admirados. Porque é um milagre, a menina está morta, e essa menina ressuscita. E se eu estou com Jesus ali, sobremaneira admirado, não seria a palavra que eu senti. Eu ia começar a dar risada, e eu não sei o que eu ia fazer. Eu ia ficar muito alegre, falar, olha, a menina ressuscitou. E Jesus, ele faz tudo errado, ele não quer divulgar isso. Hoje os caras querem divulgar, olha, filma aqui, joga no YouTube, coloca para todo mundo, porque se não tem milagre na sua igreja, na minha tem. Se você não tem fé, eu tenho fé. Olha, as pessoas estão sendo curadas aqui. E Jesus faz o seguinte, não conta para ninguém. Dele faz o negócio mais estranho da minha vida. Está todo mundo, Jesus, você é o cara. Jesus, você é fantástico.
Jesus, E Jesus fala assim, acho que a menina está com fome. Sabe que Jesus pensou que é difícil ressuscitar? Vamos fazer uma sopinha para ela? Por quê? Jesus, está aquele alvoroço, todo mundo com milagre, e Jesus está pegado naquela menina. Jesus tem compaixão. Eu falei ontem que o significado é compaixão, o único significado da palavra em grego que eu sei é compaixão. Que as vísceras da pessoa, como se desse um nó nas tripas. É doer. E você sente isso quando você passou pela mesma situação, quando você imagina aquela situação. A gente só vai sentir compaixão das pessoas quando a gente realmente amar as pessoas. Jesus tinha compaixão das pessoas. Eu falei da minha experiência antes de ir no mercado e pegar comida. Eu não sei quantos de vocês tiveram que pedir comida para alguém. Mas uma coisa, quem pediu sabe o que eu estou falando. Quem não pediu, imagine isso. Dói. Quando você pede comida para uma pessoa, que você não tem o que comer na sua casa, dói. Machuca. Você se sente um lixo, o resto. Você se sente um nada. É isso que você sente. Você sente um verme rastejante. E pior que a pessoa que vai te dar a comida, assim, acha o máximo. Você perde a sua dignidade. Você perde a sua identidade. E quando a gente vê as pessoas pedindo comida, ou a gente vê as pessoas pedindo ajuda, a gente não sente compaixão. E a gente fala que segue Jesus, que a gente vive Jesus, mas não sentimos compaixão. Para mim, os fantásticos de Jesus não são os milagres. Para mim, o fantástico de Jesus é a compaixão de Jesus. Os milagres igual a Jesus, você não pode fazer. E nem ele está querendo que você fique fazendo milagre de trás para frente. Mas a compaixão todos nós podemos sentir. Só que a igreja, a minha igreja, a igreja de Jesus, não tem sentido compaixão. A cura é um negócio interessante. Porque como que era a cura da época? Se a pessoa ficava doente por causa dos pecados, era um negócio... E também tinha galera que ficava possessa. O exorcismo da época era algo interessante. Por quê? Algumas pessoas cobravam para expulsar o demônio. Então, assim, tinha os profissionais. Então, você estava em casa, daí a sua mulher ficou possessa, sua sogra, não sei. Daí você levava para o expulsador de demônio profissional, chegava, falava, olha, fulano ficou possesso, o que eu faço? E o cara que expulsava o demônio falava, olha, para cobrar, eu te cobro tantos reais para expulsar esse demônio. E se expulsava o demônio. Jesus não foi o único que expulsou o demônio da época. A pergunta é, trazendo para hoje, as pessoas cobram para expulsar o demônio? Sim ou não? Quem acha que não ergue a mão? Se você não ergueu, você acha que sim. Quem acha que sim? Como que é cobrado para se expulsar demônio hoje? É cobrado mais ou menos assim. Você chega na igreja, a pessoa fala na sexta-feira que você só pode estar possessa porque tudo dá errado na sua vida. E ela fala assim, se você quer que o demônio saia da sua vida, você vai pegar esse envelope que por acaso está na sua cadeira, e você vai erguer esse envelope e a gente vai orar. Só que antes da gente orar, eu tenho um desafio de fé para você. Se você quer que esse demônio saia, e esse é o desafio, eu não vou te pedir nada. Você coloca tudo que você tem na sua carteira dentro desse bendito desse envelope. E você coloca tudo. E daí agora você ora, e você ergue, e você ora. E depois recolhemos o envelope. Quer que expulse o demônio da sua vida? É tanto. Ah, mas quem não tem dinheiro? Quem não tem dinheiro, trazemos o verme até aqui na frente. Qual o seu nome? Daí a mulher é pombagira. Qualquer ser humano no mundo sabe que a pombagira
é o demônio da espiritualidade. E tem uma câmera filmando. E o cara fala, olha, estou expulsando o demônio da pombagira. Estou expulsando o Zé Pilintra. Grava tudo. É gravado. Agora joga na internet, joga na mídia, joga na televisão. E dá aquele ibope. É cobrado para se expulsar o demônio hoje. Como que Jesus expulsava o demônio? Demônio, você não quero saber. Cala a boca, sai. Não quer dialogar com você? Não quero dialogar com você. Sai. Não, você é tal, eu sei quem eu sou. Sai. Jesus não cobrava. Como que era feita a cura na época? A cura na época era algo fantástico também. Trazia a pessoa à frente da congregação. E como a gente entendia que todo pecado era por causa... toda doença era por causa do pecado. Colocava-se a pessoa na frente da congregação e ia se adivinhar o pecado. Se a pessoa estava com problema no olho e eu fosse adivinhar o pecado, isso era uma profissão, com certeza ela fez o quê? Viu coisa errada. Se a pessoa está com problema no ouvido, ouviu coisa errada. Então adivinhava o pecado das pessoas. E assim colocava as pessoas ao ridículo. Jesus era diferente. Jesus falava direto com Deus. Jesus não colocava o pecado da pessoa ao ridículo, mas Jesus perdoava. Quando eu estava evangelizando, eu fui procurar intercessores. E os meus intercessores falaram o seguinte, quando você estiver evangelizando, você não toca no travesti. Quando você estiver evangelizando, você não toca na prostituta. Porque a hora que você tocar no travesti, o demônio dele vai entrar dentro de você. Eu falei, você está louco. Quando você tocar na prostituta, a pombagira vai entrar em você. Eu falei, meu Deus do céu. Aqui que eu vou relar nesses caras. E eu fui evangelizar, e da distância daqui naquela cadeira assim, eu falo, Jesus te ama. Os caras, muito. E eu não tocava nas pessoas. Só que daí acabou o evangelismo. Não tinha contato. Eu lembro que os caras passavam óleo ungido em mim, eu sentava na moto quase escorregando igual uma sardinha. Tanto óleo. Porque eu entendi que quanto mais óleo ungido, mais protegido espiritualmente eu estava dos demônios. E ninguém quer um demônio da prostituição em você, correto? E me melecava inteiro de óleo. E daí eu vi o seguinte, que Jesus tocava as pessoas, que Jesus era tocado pelas pessoas. Eu tinha um amigo meu chamado Mega, e ele quando vinha conversar comigo, ele me abraçava assim, e ficava olhando e conversando comigo. E quando eu imagino Jesus, na minha imaginação, eu imagino Jesus desse jeito, abraçado e tocando as pessoas. Então nós dispensamos nossos intercessores e falamos, vai ficar com o povão. E quando a gente vai conversar com travesti, quando a gente vai conversar com prostituta, abraçamos, né? Assim como eu abraço as irmãs, beijo no rosto quando cumprimento, assim faço com as garotas de programa. E a gente viu que diferença fez na vida dessas pessoas. Foi um cara lá no refúgio, e ele falava o seguinte, como que fulano não pode ser de Deus? Eu vejo as curas que aquele cara está fazendo. Eu vejo os milagres que ele está fazendo e divulgando na televisão. Como que fulano não pode ser um homem de Deus? E eu falei o seguinte, olha, a nossa religião, a nossa diferença para as outras religiões não é a cura. Gente, tem gente que é curado no candomblé. Tem gente que é curado no Allan Kardec. Tem gente que é curado, sei lá, no raio que o parta. Mas tem. A nossa diferença da nossa religião, de nós seguirmos Jesus, não é a cura. A nossa diferença é um homem, que é Jesus. Essa é a nossa diferença.
É por isso que nós seguimos Jesus. Para concluir, em Lucas 7, Lucas 7, do 36 ao 50. Lucas 7, 36 ao 50. Diz assim: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa dos fariseus, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as lágrimas, e enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que lhe pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: supõe aquele que mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, porém, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Fariseu é algo interessante, né? Você vê os fariseus, você vê José de Arimateia, você vê Nicodemos, e para você entender mais ou menos o que seria o fariseu é aquele religioso, é aquele crente chato, sabe? Esse é o tipo de fariseu, legalista. O fariseu, ele não comia na casa das pessoas, com medo da pessoa não ter dado dízimo, então por isso a comida ser amaldiçoada. Então ele não comia na casa das pessoas. Jesus vai comer na casa de um fariseu, que até no comecinho fica um negócio assim, quem que é esse cara, tal. Depois você vê, a Bíblia fala assim que Jesus se dirigiu ao fariseu e ele vai e chama o fariseu de Simão. Esse fariseu é Pedro. Você imagina a cena de Jesus sentado, e por detrás vem uma mulher com um vaso de perfume, e quebra esse vaso, derrama e chora, e de tanto ela chorar, as lágrimas dela molham os pés de Jesus, e com os cabelos ela seca os pés de Jesus. Pedro não liga para o cheiro que está no ar, Pedro não liga para a fragrância que está no momento, aquele momento gostoso, não. Pedro ele se liga só numa coisa, na mulher. E ali ele questiona Jesus, em pensamento, porque ele não é homem o suficiente para chegar para Jesus e falar o que tinha em mente. Ele só em pensamento. E um negócio que eu pego, e assim, até interessante, nas ilustrações aqui, tem Jesus, é claro que não é Jesus, naquele cartaz, mas tem uma garota de programa com o cabelo ela secando os pés de Jesus. E quando a gente lê esse texto, a gente não imagina o que é uma prostituta. A gente imagina uma mulher ali, imagina uma prostituta. Uma prostituta, a hora que ela chega, todo mundo sabia que ela é prostituta. Às vezes pela forma de se vestir, pela forma de andar, ou por ter saído com aqueles homens dali, vai saber.
Mas de cara identificaram a prostituta. E eu vejo o seguinte, que nem sempre o ser humano, o homem, a mulher religioso, é o que mais ama a Deus. Às vezes é a pessoa que acabou de ouvir falar de Jesus. Então, uma mulher que vai no refúgio, na verdade sempre vai algumas prostitutas, mas agora está indo 2 direto, e uma delas tem uma vida totalmente promíscua. Ela tem 6 filhos, cada um de um pai. E essa mulher, dependente de crack, vive nos bordéis do bairro, que é pior. E assim, ela começou a ir no culto, nós começamos a ajudar ela a trabalhar na vida dela. Ela não se converteu, mas ela tem frequentado, tem começado a afirmar. Uma vida terrível, sabe? Vida horrível. E eu lembro que eu estava pregando, e eu preguei esse texto. E lá eu coloquei todo mundo, todos os crentes, os meus crentes do lugar, falaram, todos nós somos igual a essa prostituta. Todos nós somos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quando eu fiz o apelo para receber oração, ela veio e ela chorava. Ela chorava muito. E quando eu falei, você quer que ore por quê? Ela falou, nem sei por que eu quero que você ore. E ela falou assim, eu sou desgraçada. Eu sou usuária de droga. A minha vida é de prostituição. Eu não sei. E corria lágrima nela. E eu nunca vi um arrependimento tão genuíno. Ao mesmo tempo, e como é gostoso pregar para esse tipo, até eu estou nominando, para a pessoa que entende que ela é pecadora. Como é difícil pregar para a galera que se acha que está salva e que é dona do céu, e não quer deixar ninguém entrar também, né? Aquele negócio, né? Eu sou dono do céu, aqui é minha parte, vocês que não vão entrar. Como é difícil. Mas quando você fala para a pessoa que ela quer aquilo, como é diferente. Então, o que me impressiona em Jesus é que ele foi revolucionário, sim. Não pelos milagres, mas crer em Jesus. O que é crer em Jesus? O que é seguir Jesus? É um protótipo de crente? É você usar o terno, é você usar a gravata? É a forma de você se vestir? Não. Crer em Jesus, viver Jesus, é tratar o seu próximo com dignidade, com amor, com compaixão. Quando a igreja tratar as pessoas com dignidade, com amor e compaixão, a gente não vai ter mais que provar nossa teologia. A gente não vai ter mais que discutir Bíblia. As pessoas vão ver isso em nós. É isso que é crer em Jesus. Quando eu abro a Bíblia e vejo Jesus com essas pessoas, antes eu olhava a Bíblia e falava, não, Jesus é capaz de ressuscitar, Jesus é capaz disso, ele é capaz de fazer um milagre financeiro na minha... Que milagre financeiro? Jesus tem senso de compaixão, de amor, de dignidade. E a gente está pensando em milagre, em grana, prosperidade. Não. É só ler a Bíblia. E ele fala como se deve tratar as pessoas, como deve se cuidar das pessoas. E esse é o nosso desafio. Tratar as pessoas com dignidade, com amor e com compaixão. Deu meu tempo. Deus abençoe vocês.